com a vida cada vez mais rápida, o que é ter uma real saúde mental. A vida rápida, não é? Viver, como diz Guimarães Rosa, é muito perigoso, não é? É um ato diário de compromisso do ponto de vista mental, que é o que nos interessa aqui, de equilíbrio, não é? Então, o que é essa aceleração, não é, que a tecnologia vem nos colocando, com coisas positivas e com aspectos negativos, mas do ponto de vista mental, o que ela coloca é uma dificuldade progressiva de você subjetivar os fatos da vida cotidiana. As coisas não apenas acontecem, elas acontecem para as abelhas, elas acontecem para os cachorros. Para o ser humano, elas têm uma outra exigência, elas têm que significar alguma coisa. Não é? Então, a aceleração pela tecnologia da informação, dos contatos, das vivências, isso adoece, né? Porque você não tem tempo de significar a dor e de significar a alegria, porque no humano elas precisam dessa subjetivação. Então, eu costumo dizer que a pandemia, que foi a nossa grande mestra, ela nos tornou muito aparente não é a oposição, mas é a tensão entre o que eu chamo de TIC e de TAC, né? Então, a gente vai entender TIC como tecnologia, informação e conhecimento, e o TAC como tecnologia, aprendizado e convivência. É preciso passar do TIC para o TAC. E a gente vê isso facilmente verificável na quantidade de informação que as pessoas recebem e no pouco que elas assimilam e conseguem transformar em sabedoria. Essa passagem, ela exige tempo, não é? A subjetivação, ela não se dá porque eu quero. Agora eu vou sentar e vou subjetivar a morte do meu pai. Não é assim, não é? E o tempo do emocional não é o tempo lógico. Então, não é um tempo em que 1 hora tem 60 minutos. Ele pode ter muito menos e pode durar dias, né? Então, eu acho que essa conversa entre o tempo da tecnologia a nos apressar e o tempo que o psíquico exige para que a pessoa tenha alguma saúde mental, ele ainda é como se tivesse um namoro, não é? Um convívio em que é preciso o tempo da subjetivação. É a subjetivação que nos salva. Há uma realidade que a gente não pode negar. Há uma parte do sofrimento que é bioquímica, não é? Nós temos no nosso organismo o que eu chamo de nossa farmacinha particular, não é? A resposta aos comportamentos, ela é neuroquímica, quer dizer, na medida que o cérebro, devidamente estimulado, aumenta a produção de determinadas neuroaminas, por exemplo, serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, você vai ter uma resposta emocional. Só que essa produção neuroquímica, ela não explica suficientemente sozinha. Ela precisa de outros estímulos. A questão de por quê e como você estimula externamente a produção dessas neuraminas é que vem a complexidade dessa temática, não é? A doença mental, o transtorno mental, é ocasionado por multivariáveis. Você tem questões genéticas, não é? Que eu costumo dizer assim, da pele para dentro, que conformam determinados quadros com muita clareza, não é? Por exemplo, se você tem trissomia do cromossoma 21, você vai ter síndrome de Down, não tem uma outra explicação. Na doença mental é complicado, né? Porque você tem estudos com gêmeos idênticos, né? Em que você tem um gêmeo que tem esquizofrenia e o outro não tem. A chance de um ter e o outro não ter, quando um deles tem, é enorme, mas não é 100%. Então, há estudos, por exemplo, hoje em dia, já há algum tempo, que mostram que se você tem esquizofrenia e você mora no interior da África, em aldeias, e se você tem esquizofrenia e você mora em Paris ou em Nova York, então estou pegando países com PIB alto, países do norte, não é? Que tem um grande desenvolvimento socioeconômico, e países BRICS, não é? África e todos os seus enormes problemas, como nós no Brasil. Por incrível que possa parecer a um leigo, o prognóstico de se desenvolver na vida de maneira melhor, vamos dizer assim, de um africano com esquizofrenia é melhor do que de um país muito desenvolvido.
Por quê? Não é? Qual é a grande questão? A complexidade da vida urbana, ela vai colocando progressivamente mais limites, mais velocidade, mais produtividade e menos subjetivação, né? Isso para falar o mínimo. Ao passo que você mora num lugar que não precisa ser uma aldeia em Moçambique, pode ser o interior rural do Maranhão, de Colinas, né? Em que você vai ser muito orientado pelo nascer do sol, pelo pôr do sol, por um certo plantio de subsistência. Portanto, as regras a obedecer, elas são mais frouxas. Então, elas produzem menos sofrimento e produzem menos adaptação. Quer dizer, o Freud dizia que o que é saúde mental, né? Você vai entender saúde mental, segundo ele, como uma capacidade de trabalhar e de amar, né? Amar no sentido amplo da palavra amar, né? Não é amar só amor homem-mulher, mas é amar como oposto de indiferença, né? O mundo, o humano me interessa. E entre eles, homens, mulheres, todo tipo de amor horizontal, vertical. E o oposto de amor não é ódio, mas é indiferença, né? Então, quem sou eu para discordar? Quem sou eu para discordar do Freud, né? Mas eu acho que é isso sim, mas eu acho que ter saúde mental também é caber na vida.